Oi gente, aqui é a Tereza do Tereza Reads e hoje eu tô aqui pra falar sobre livros que falam sobre preconceito e diversidade. Gente, o mais legal da literatura é você poder ler uma história, descobrir uma realidade diferente da sua, entender sobre novos assuntos e tirar preconceitos que você tinha antes. Então eu vou começar a dividir os livros em algumas seções. A primeira delas é Sexualidade, e o primeiro livro que eu vou indicar é Os Dois Mundos de Esther Jones, da A.S. King. Esse livro vai contar a história de uma menina que tá passando por um momento meio confuso da vida dela, e aí ela não consegue se abrir com os amigos, não consegue se abrir com a família, e ela acaba mandando todo o amor que ela tem dentro dela para os passageiros dos aviões que passam em cima dela. Enfim, esse livro é um livro extremamente fascinante e extremamente transformador, porque é A.S. King que tem o poder de te colocar no lugar da personagem. Na primeira metade do livro a gente se sente completamente como Astrid, a gente entende pelo que ela tá passando e a gente fica angustiada com toda a confusão pela qual ela tá passando e por todas as coisas que estão acontecendo na vida dela. Depois da primeira metade, eu acho que a gente consegue se distanciar um pouco e ver a história da Astrid com outros olhos. Acho que o ponto forte desse livro aqui é o fato de você conseguir se sentir como a personagem. Como você vira o personagem, você consegue entender o ambiente onde ela tá e as coisas pela qual ela tá passando. Outro livro que eu tenho pra indicar é Dois Garotos Se Beijando, do David Levithan. David Levithan sempre traz esse assunto da homossexualidade nos livros dele. Esse livro aqui vai contar a história de algumas pessoas, mas principalmente de um casal homossexual que tá tentando quebrar o recorde mundial de beijo mais longo. O ponto forte desse livro aqui é que ele é narrado por gays que morreram de AIDS, então é algo muito pesado e muito forte. E a gente enxerga como as coisas eram piores antigamente, mas que ainda assim não tão completamente perfeitas. A gente vê que hoje em dia os homossexuais têm mais liberdade, mas que ainda tem muito preconceito, que as pessoas ainda são muito ignorantes em relação a esse assunto. O que transforma muito, porque ao mesmo tempo que tem um ponto de vista de algum homossexual que tá vivendo a vida bem, que tem o apoio dos pais, dos amigos, a gente tem o ponto de vista de um homossexual que não tá tão bem assim, que tá com questões internas, que não se dá bem com os pais, que não é aceito no ambiente em que ele está. O próximo livro que eu tenho pra indicar é Menino de Ouro, da Abigail Tartling. Esse livro aqui vai tratar sobre sexualidade de um jeito diferente, não tem a ver com orientação sexual. Também é um livro muito único, eu nunca li um livro que tratasse desse assunto. Enfim, o Max tem esse segredo que ninguém nunca pode descobrir, porque ele é filho de um senador, ou acho que de um político aí bastante influente. Gente, esse livro é soco atrás de soco. Você fica chocado o livro inteiro e angustiado. E ao mesmo tempo ele é um livro muito informativo. Você descobre várias coisas sobre um assunto que nunca é discutido. Nunca tive alguma aula sobre isso na escola ou qualquer coisa do tipo. Esse aqui é um livro que me ensinou muito, não só na vida, com coisas mais espirituais, mas também com informação. Ele é um livro que me deixou muito mais informada. Bom, gente, agora eu vou entrar na categoria de doenças. A gente tem a mania de achar que pessoas doentes ou são coitadas, ou elas estão se fazendo de vítima, e a coisa não é bem assim. O primeiro livro que eu vou falar é All the Bright Places, Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven. Esse livro vai contar a história de duas pessoas que decidem se matar ao mesmo tempo e acabam não conseguindo ali, não se matando por causa da outra, e aí eles se apoiam um no outro pra achar essa vontade aí de viver. Esse livro aqui vai tratar sobre depressão, distúrbio bipolar e essas coisas que as pessoas tendem a tratar como mimimi, ai, não é verdade. Depressão, transtorno bipolar e todas essas coisas são sim doenças, gente, que precisam ser discutidas e precisam ser acompanhadas, coisas que são sérias, extremamente sérias, que a gente não pode tratar como se a pessoa estivesse exagerando ou mentindo ou querendo atenção, porque não é nada disso, e é assim que essa doença é tratada. Todo tempo esse livro aqui trata sobre felicidade, vindo da boca de alguém que está deprimido, que não consegue ver felicidade em praticamente nada. É algo muito bonito, porque ao mesmo tempo que fala de coisas boas, ele é sempre muito melancólico. Eu acho que é um livro que te transforma, assim, ele faz você abrir os olhos para um assunto que as pessoas tratam como se fosse algo banal e não é algo muito importante. O outro livro que eu tenho pra indicar é Passarinha, da autora Catherine Erskine. Esse livro aqui vai falar sobre uma menina que acabou de perder o irmão e a gente vai ver ela narrando sobre o luto dela, e ela é uma menina que tem um leve grau de autismo, chamado Síndrome de Asperger. E esse livro aqui me transformou muito. O autismo é um assunto que eu nunca tinha lido antes, eu nunca tinha entrado em contato antes de ler esse livro aqui. E como é narrado por uma criança, é algo muito sutil e muito poético. Então ele te transforma muito, você consegue entender o motivo pelo qual ela tá fazendo as coisas que ela tá fazendo, porque é ela que te explica, é ela quem narra. E é muito legal a gente ver como é que as pessoas ao redor dela, tipo pais, professores, vão lidar com esse problema que ela tem e com essa situação
pela qual ela tá passando. O próximo livro que eu vou indicar é um livro que vai falar sobre câncer, mas de um jeito muito realista. E esse livro é Me and Earl and the Dying Girl, do autor Jesse Andrews. Esse livro já foi publicado no Brasil com o nome de Eu, Você e a Garota que Vai Morrer. Esse livro aqui vai contar a história do Greg. O Greg tem um melhor amigo chamado Earl e eles sempre estão gravando vídeos, e, enfim, eles são meio na deles, até que um dia a mãe do Greg chega pra ele e fala que uma amiga de infância dele tá com leucemia e que ele tem que se aproximar dela porque ela tá sem amigo e, enfim, é a obrigação dele voltar a ser amigo dela. Esse livro, apesar de ser sempre na base da comédia, assim, ele é um livro meio cômico, tem uma linha, apesar de tênue, bastante triste e uma linha bastante confusa. A gente tem que ver o Greg lidando com a situação, que não é fácil pra nenhum adolescente, e ele não sabe como conversar com a Lindsay, que é a menina que tá com leucemia. É um livro muito, muito, muito real. Você fica esperando que algo fofo aconteça ou que um romance vai acontecer e, oh meu Deus, que lindo. E o livro em momento nenhum é assim. A gente vê a realidade nua e crua de pessoas que têm que lidar com essa doença, que é uma doença tão devastadora. O último livro que eu tenho pra indicar é A Estrela que Nunca Vai Se Apagar, da Esther Earl. Esse livro aqui não é uma ficção, é um diário real de uma menina que morreu de câncer. É um spoiler falar que ela morreu, porque isso já é falado no prefácio desse livro aqui. Esse livro é um livro que mexe muito com você, porque ele é uma história real, narrado por uma menina, uma adolescente, que realmente teve que passar por essa doença. Ele não é narrado só pela Esther, ele também é narrado pelos médicos dela, pelos amigos, pelos pais. Os capítulos são intercalados e é muito louco a gente ver como ela se sentia e como as coisas mudavam de um dia pro outro. Tinha dia que ela tava positiva, tinha dias que ela tava extremamente triste. E esse livro muda completamente sua concepção sobre a doença e sobre a vida. A próxima sessão sobre a qual eu vou indicar livros é a sessão de preconceito físico, quando você bate o olho na pessoa e já tem um preconceito sobre ela por algum motivo. O primeiro livro que eu vou falar é Claro, Extraordinário, da R.J. Palacio. Ele vai contar a história do Og, que é um menino que tem uma deformidade muito séria no rosto. É muito incrível a gente ler esse livro porque ele não é narrado só pelo Og, é narrado pelo Og e pelas pessoas da vida dele, então pela irmã, pelo namorado da irmã, pelos amigos. A gente vê como é que o preconceito que as pessoas têm com o Og afetam ele e as pessoas ao redor dele. Esse é um livro muito transformador, muito transformador. Acho que você nunca mais vai ver o mundo do mesmo jeito depois que você lê esse livro, e você nunca mais vai cometer vários errinhos pequenos que você cometia com pessoas deficientes depois que você lê esse livro. O próximo livro que eu vou indicar é Minha Metade Silenciosa, do Andrew Smith. Esse livro vai contar a história de um menino que não tem uma das orelhas e que, enfim, ele vive numa família péssima. O pai é a pior pessoa que existe na face da terra, a mãe também é uma ridícula, e a gente vai entender como é que essa deficiência dele e, enfim, o mundo em que ele vive afeta a personalidade dele. É um livro que, pra mim, quebra realidades. Ele é um livro que é um soco na cara atrás do outro. Em momento nenhum ele é um livro tranquilo, é um livro sempre muito tenso, um livro muito, 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 muito bom. Você vai descobrir aqui nesse livro uma realidade completamente diferente da sua. Você vai ver que as pessoas passam por coisas diferentes o tempo inteiro, que a gente não deve julgar elas por qualquer tipo de atitude que elas tenham, porque a gente não sabe pelo que elas estão passando. O outro livro eu também já cansei de falar aqui pra vocês, me perdoem. O livro é Eleanor e Park, da Rainbow Rowell. Esse livro vai contar a história de como a Eleanor e o Park se tornam mais próximos e por que esse livro entrou nessa categoria. A Eleanor é descrita como uma menina gorda. A gente não sabe quão gorda ela é, mas a gente vê ela sofrendo o tempo inteiro por causa disso. Na família, na escola, ninguém aceita ela do jeito que ela é. Todo mundo tem um preconceito com ela simplesmente pelo fato dela ter quilos a mais do que as outras pessoas. A única pessoa que consegue se relacionar com a Eleanor é o Park, e a gente vê pelos olhos dele como a Eleanor é uma pessoa incrível. Esse livro, na verdade, é narrado pelos dois pontos de vista, pela Eleanor e pelo Park, e é muito incrível a gente ver todas as inseguranças e todas as coisas que a Eleanor tem com ela mesma por tudo que ela sempre ouviu, e como o Park enxerga ela de um jeito completamente diferente do que ela se enxerga. Gente, essas foram as minhas indicações. Comente aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros, ou me indiquem livros que falam sobre esse mesmo assunto, porque eu vou amar ler. Curtam o vídeo se vocês gostaram, porque isso ajuda bastante na divulgação do canal, e assim eu sei que vocês estão gostando dos vídeos. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal pra receber essa carinha linda todas as semanas. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!